A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 13, que tem como título Amizade de Jesus com uma família de Betânia. Nós estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2023 e agora vamos ministrar a última lição desta revista. Estamos encerrando mais um maravilhoso trimestre e já vamos começar um novo. Então, nós vamos entrar em uma nova fase aí com novos temas, mas antes de chegar nessa nova revista, vamos finalizar aqui com chave de ouro, uma lição muito boa, uma lição maravilhosa que fala sobre a questão da amizade. É muito importante nós falarmos sobre esse tema, porque a amizade ela tem que ter dentro da família e também fora da família. As pessoas precisam se relacionar, é necessário ter relacionamento, é necessário ter amizade, isso faz parte da vida. E Jesus, ele ensinou isso para nós. Na lição anterior, aprendemos que Jesus veio de uma mulher virgem, mas ele veio de uma mulher com um corpo humano. Ele nasceu como uma criança qualquer, ele cresceu como uma criança qualquer. Ele foi um ser humano como qualquer um de nós. Ele passou por todas as dificuldades, mas também por todas as coisas boas dessa vida. E uma das coisas boas dessa vida que Jesus aproveitou muito bem foi a questão da amizade. Jesus tinha uma vida social, ele conversava com as pessoas, ele interagia, ele visitava os amigos, ele comia na casa das pessoas, ele tinha várias refeições, vários momentos de confraternização com as pessoas que ele tinha amizade. E essa família de Betânia é uma família muito especial. Lázaro, Maria, Marta dava suporte para Jesus quando ele ia a Jerusalém. Ficava muito próximo de Jerusalém, sempre que Jesus ia, passava na casa deles. E ali eles tiveram momentos maravilhosos de interação social. Muitas vezes Jesus chegava lá com os discípulos e todos eram muito bem recebidos. Então a gente vai estudar esta lição, vamos falar aqui de alguns aspectos da vida de Jesus, com lições maravilhosas para a nossa vida, para aplicar na nossa família e na nossa vida pessoal. E eu convido você a assistir essa aula até o final. Eu vou passar por cada tópico e subtópico da revista explicando com detalhes para que você realmente possa aprender o assunto. Vou usar aqui o slide em PowerPoint que você pode usar na sua igreja. Nosso slide é 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, bem pronto para ser usado. Então basta acessar o nosso site ebdenfoco.com, na descrição do vídeo tem todas as informações e nós já estamos trabalhando no slide da próxima revista, a lição de adultos que vai falar sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E a lição de jovens, sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Duas revistas com ensino maravilhosos para a nossa vida e que o EBD em Foco vai estar dando todo o suporte necessário. Tudo que você precisa para aprender o conteúdo e recursos didáticos para ministrar na sua classe, nós oferecemos. Então acesse o nosso site ebdenfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp 94 98409 2869. Você não pode ficar de fora deste conteúdo maravilhoso, principalmente neste novo trimestre que você tem a chance de oferecer algo diferente na sua igreja. Vamos dar início aqui ao conteúdo da revista, lendo o texto áureo, que diz assim: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então a gente tem aqui João capítulo 11, versículo 5, falando de um sentimento que Jesus tinha por uma família especial, Marta, Maria e Lázaro. Eles viviam ali numa cidade pequena, simples, muito provavelmente tinha uma casa simples, nós não sabemos se eles eram ricos ou enfim, mas é bem provável que era uma família simples, mas que tinha o amor do mestre. Isso aqui é muito importante. Jesus ama todas as famílias. Esse amor de Jesus por essa família em especial representa o amor de Jesus por todas as famílias. Então saiba disso, Jesus ama a sua família. Verdade prática, dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. A gente precisa ter Cristo como centro da família. Jesus precisa ser o amigo da família. Se você tem Cristo como amigo, pode ter certeza que vai ter comunhão dentro da sua família. Vai ter simpatia, reciprocidade. Os relacionamentos serão fortalecidos por essa amizade com o Mestre. A leitura bíblica em classe se encontra em Lucas 10, 38 a 42 e João, capítulo 11, versículo 5 e também versículo 11.
Essa passagem aqui de Lucas 10, de 38 a 42, é aquela passagem conhecida que fala ali de Maria e Marta, enquanto uma está aos pés de Jesus, a outra está servindo. Eu vou avançar para ganhar tempo no vídeo, durante a aula a gente volta nessa leitura para explicar com detalhes, porque ela faz parte da lição. Introdução. A amizade é um dos bens mais preciosos da vida. Nesta lição estudaremos a relação de amizade de Jesus com a família de Marta, Maria e Lázaro. Então, assim, a gente vai estudar esse tema, que é um tema muito importante. Nós temos que falar de amizade, porque hoje em dia nós vivemos em um mundo muito individualista, as pessoas vivem isoladas. A questão da amizade muitas vezes se resume a redes sociais. Eu tenho tantos amigos no Facebook, tantos seguidores no Instagram, tantos inscritos no meu canal no YouTube, mas no final das contas, a pessoa não tem um relacionamento profundo com ninguém. Não existe ali uma amizade verdadeira. Se Jesus vivesse nos dias de hoje, eu tenho certeza que ele teria redes sociais. É bem provável que Jesus teria Instagram, Jesus teria um canal no YouTube. Não duvido nada disso. Isso não é nenhuma heresia falar isso, tá? É só uma suposição. Eu acredito que Jesus, na época dele, usou todos os meios necessários para alcançar pessoas. E hoje ele também faria isso, mas com certeza ele faria com sabedoria. Jesus continuaria tendo as amizades verdadeiras, onde ele se relaciona pessoalmente com a pessoa. Então é muito importante nós falarmos de amizade nos dias de hoje. Vivemos em uma época em que as pessoas têm poucos amigos. Muitas vezes vem aquela desculpa, é porque eu não posso confiar em qualquer pessoa, eu tenho dificuldade de confiar nas pessoas. Mas aí é que entra a beleza da amizade, você confia mesmo sem saber se vai ou não ser traído. Jesus confiou em um dos seus discípulos, alguém que estava perto dele, era próximo dele e foi traído. Então isso faz parte dos relacionamentos. Então a gente precisa sim cultivar boas amizades. Veremos que essa família hospedou o nosso Senhor em sua casa e por isso desfrutou de influências abençoadoras na vida cotidiana. Imagina só uma família que hospeda Jesus com frequência, uma família que está de portas abertas para Jesus. Isso aconteceu naquela época e também pode acontecer nos dias de hoje. Você precisa abrir as portas da sua casa para o Mestre. De fato, é uma história especial que nos ensina preciosas lições de como desfrutar de um relacionamento de santa amizade com o Senhor Jesus. Então nós precisamos ser amigos de Jesus. Nós temos Jesus como Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, o nosso Salvador, aquele que veio e executou o plano de salvação. A gente tem assim Jesus como o ser todo-poderoso do universo, e de fato ele é, mas nós não podemos esquecer que ele é o nosso amigo, ele está ao nosso lado, ele passou por tudo que a gente passa e ele consegue dar suporte para nós diante das nossas dificuldades. Então ter um relacionamento de amizade com Jesus é importante para a vida individual e para a família. Tópico 1, a vida social de Jesus. 1.1, Jesus foi um ser social. Criado na casa de seus pais, na cidade de Nazaré, Jesus desenvolveu relações pessoais como qualquer pessoa. Isso aqui a gente tem que enfatizar o tempo todo. Apesar da Bíblia não dar detalhes da infância de Jesus, da adolescência, como que Jesus viveu ali até os 30 anos, nós temos que entender que ele era um judeu comum daquela época. Era uma pessoa que tinha relacionamentos, que tinha relações pessoais, tinha os seus irmãos, que ele se relacionava com seus irmãos, com certeza de maneira muito harmoniosa. A família de Jesus com certeza era uma família abençoada. Afinal de contas, o mestre estava lá dentro. Como filho mais velho e obediente aos pais, ele acompanhou José e aprendeu a profissão da carpintaria. Então, naquela época, o filho mais velho geralmente seguia a mesma profissão que o pai. Então, José era carpinteiro, Jesus também foi carpinteiro. E ser carpinteiro naquela época não significava apenas fazer coisas de madeira, móveis. Na verdade, o carpinteiro ele era um construtor. A palavra usada no grego, que foi traduzido como carpinteiro, é uma palavra que tinha um significado muito amplo. Significava também alguém que construía casas, até mesmo porque a madeira era usada também na construção de casas. Então Jesus era um construtor, ele fazia coisas. E é bem provável que quando seu pai faleceu, ele assumiu ali o controle da família, né? No caso, sustentou a família. De fato, a Bíblia não diz que José faleceu, mas José não é citado depois que Jesus entra na sua vida pública. José não é citado em hipótese alguma, é citada a sua mãe, os seus irmãos, as suas irmãs, mas José não.
Então a gente supõe que José morreu antes de Jesus iniciar o seu ministério. E é bem provável que Jesus tenha assumido ali por um tempo o controle ali da família. No relacionamento social, Jesus convivia com pessoas, tanto as de dentro da família quanto as de fora, e estabelecia amizades. Então Jesus sabia se relacionar com as pessoas, desenvolvia amizades verdadeiras e ele tinha uma vida social normal. Depois de deixar a casa da sua mãe, ele se dispôs a seguir o projeto do Pai Celestial. Claro, chegou o momento de ele começar a sua missão. Ele passou ali um período pregando o evangelho até chegar à cruz. Nesse tempo, peregrinou por toda a terra da Palestina, pregando o evangelho, realizando prodígios e sinais como confirmação do seu ministério e estabelecendo grandes amizades. Então Jesus, ele peregrinou, pregou, andou por vários lugares, ele tinha uma facilidade muito grande de conversar com as pessoas e desenvolver amizade. Um exemplo bem claro é com a mulher samaritana. Aquela mulher, ela era de um povo diferente, um povo rival dos judeus. Aquela mulher, ela estava sozinha no poço tirando água, que é bem provável que ninguém queria ter amizade com ela. Ela ia num horário que ninguém ia. As pessoas não se relacionavam com aquela mulher. É bem provável que ninguém queria ter algum contato com ela por causa da vida que ela levava. E Jesus não se importou com isso. Jesus chegou, puxou conversa com ela, se revelou ali como Messias, algo que muitas vezes não aconteceu em outras conversas que Jesus teve. Mas com aquela mulher, ele revelou de fato quem ele era. Aquela mulher foi transformada pelo poder do evangelho, voltou na cidade e trouxe pessoas para ouvir Jesus pregar. Então, assim, foi uma transformação muito grande na vida dela, mas justamente por causa dessa facilidade que Jesus tinha de conversar com as pessoas, de interagir, de se importar com as pessoas. Então, Jesus, ele desenvolveu grandes amizades. A Bíblia não diz que ele se tornou amigo dessa mulher samaritana para voltar na casa dela e tudo mais. Muito provavelmente isso não tenha acontecido, por causa do contexto cultural da época. Jesus não tenha ali voltado na casa dela e conversado com ela, a gente não sabe. Mas a gente tem que destacar que esse contato que ele teve com essa mulher naquela circunstância mostra que Jesus, de fato, ele se importava com as pessoas e queria, sim, desenvolver amizade com elas. Não por acaso, nosso Senhor admitiu aos seus discípulos: já não vos chamarei servos, mas tenho-vos chamado amigos. João capítulo 15, versículo 15. Aqui nessa passagem, Jesus deixa bem claro que o relacionamento dele com aquelas pessoas que seguem ele, que creem nele, é um relacionamento de amizade. Ele está falando: não vou chamar vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. E vocês sabem tudo o que eu faço. Vocês têm a revelação plena, completa. Então nós não somos servos, nós somos amigos. Levando em consideração esse contexto que Jesus está ensinando aqui, nós somos amigos de Jesus. Tópico 1.2, uma casa hospedeira. Havia uma família em Betânia que desfrutava de uma bonita amizade com o Senhor Jesus, a família de Marta, Maria e Lázaro. João capítulo 12, versículo 1 e 2. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. A gente tem aqui essa família que dava suporte para Jesus quando ele ia a Jerusalém. Se você estiver assistindo a aula pelo vídeo, vai ver o mapa aí, tem uma seta apontando Betânia. Betânia é aquele pontinho ali acima do B e está próximo do pontinho de Jerusalém. Então era muito perto. Eu não lembro exatamente quantos quilômetros, mas eu acho que não dava 3 ou 4 quilômetros, mais ou menos isso. Era muito perto mesmo. Jesus, ele foi 6 dias antes da Páscoa para ficar em Betânia. Então, assim, ele passava alguns dias na casa de Lázaro. Ele tinha uma amizade muito forte, muito bonita com essa família. Toda vez que ia a Jerusalém, Jesus procurava visitar essa família que se tornou especial em suas relações interpessoais. Era uma amizade sincera em que a família hospedava Nosso Senhor de maneira acolhedora. Então essa família era muito abençoada porque ela recebia o mestre. Ela permitia que o mestre entrasse e o mestre era muito bem recebido. As passagens bíblicas que falam de Jesus ali na casa de Lázaro, que mostra ele lá conversando, visitando, elas enfatizam muito a questão do serviço. Sempre tem alguém servindo Jesus. Isso é muito importante. Jesus chega na casa, ele entra na casa, ele é servido, é bem recebido,
é bem tratado e ali a família aprende, todo mundo desenvolve. É um exemplo de como nós devemos fazer nos dias de hoje. Nós temos que sempre tratar bem o mestre e servir o mestre. Isso aqui pode parecer algo subjetivo, mas entenda da seguinte maneira: Deus, ele quer que nós amemos uns aos outros. Deus, ele quer que nós façamos o bem para o próximo. E isso começa dentro da família. Quando a família tem ali harmonia, quando a família tem serviço, quando a família tem apoio, um dá apoio ao outro, um dá suporte ao outro, significa que Jesus está presente. Significa que o mestre está ali. Você quer agradar o mestre, agrade o seu irmão. Você quer agradar Jesus, agrade a sua mãe, agrade o seu marido, agrade a sua esposa. Entende? O relacionamento com Jesus, ele é demonstrado na prática no relacionamento com as pessoas ao nosso lado. Então não adianta nada você ir à igreja, dar glória a Deus e aleluia, aquele negócio todo, e dentro de casa você não ajuda a sua esposa, ou você é esposa e não ajuda o seu marido, não dá suporte em nada, não ajuda nas tarefas, não está disposto a servir. Quando a gente olha para a família de Lázaro, o tempo todo tem alguém disposto a servir, a ponto de Jesus repreender: Marta, Marta, por que tu estás tão atarefada, fadigada, ansiosa? A gente vai entrar em detalhes daqui a pouco nessa passagem, mas só adiantando aqui que essa família, ela tinha essa preocupação em servir ao mestre. E servir ao mestre nos dias de hoje significa servir a alguém dentro da sua família, servir ao próximo, dar esse suporte. Então essa lição, ela fala muito dessa questão do serviço. Tópico 1.3. Jesus foi recebido por essa família. Se entre os próprios irmãos havia os que não compreendiam a sua missão, Jesus encontrou em Marta, Maria e Lázaro acolhimento especial para o seu chamado. Observe que Jesus, ele teve problemas na família dele quando ele começou o seu ministério público. Seus irmãos não criam nele, a sua mãe ficou preocupada, o que foi algo bem problemático, porque Maria sabia que Jesus tinha um chamado específico. Então, Jesus meio que foi excluído pela sua família. Mas ele não se preocupou com isso, porque ele já tinha falado anteriormente que a família dele eram aquelas pessoas que faziam a vontade dele, eram os seus seguidores. Então, assim, aqui tem Marta, Maria e Lázaro, que fazem parte de uma família específica, mas que acolhe o mestre. Então Jesus tinha onde dormir, Jesus tinha onde comer, Jesus tinha todo o suporte, mesmo que a sua família de sangue, vamos colocar assim, né? No caso Maria e seus irmãos ali, não desse esse suporte, mas ele tinha esse suporte com os amigos. O episódio que marca essa amizade após a missão dos 70 é quando nosso Senhor foi com seus discípulos para a aldeia de Betânia. Nesse caso, Marta foi quem o recebeu e sua irmã Maria assentou-se aos pés dele para ouvi-lo. Vamos ler a passagem, Lucas 10, 38 e 39. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então Jesus foi recebido por Maria e Marta, e pelo texto dá para perceber que Jesus não estava sozinho, indo eles de caminho, ou seja, tinha mais de uma pessoa. Então Jesus foi com os discípulos para a casa de Marta e Maria. Certamente Jesus aproveitava essas caminhadas em missão para visitar os amigos. Então Jesus estava o tempo todo se relacionando com seus amigos. Ele aproveitava essas caminhadas, esses momentos em que ele fazia uma pausa ali nas pregações, no seu ministério, e ele ia na casa de um amigo. Observe que Jesus tinha um ministério itinerante. Ele passava dias caminhando. Então ele tinha que comer, ele tinha que dormir. E como que ele conseguiu isso? Através das amizades. Tópico 2, frutos da amizade com Jesus. 2.1, presença real do Filho de Deus. Quando Marta, Maria e Lázaro descobriram em Jesus a resposta para todas as suas indagações, entenderam que essa relação com o Salvador era mais do que mera relação social. Então, assim, eles perceberam que ali não era somente mais um amigo qualquer,
mas aqui tem alguém especial. Jesus é a resposta para tudo. Era a presença real do Filho de Deus dentro de sua casa. Mateus 10:40, quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, assim, eles receberam Jesus. Se eles receberam Jesus, eles receberam o Pai. Eles receberam Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, dentro da casa deles. Isso significa submeter-se voluntariamente aos seus ensinos e mandamentos, desfrutar um relacionamento especial em família com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, assim, você precisa ter esse relacionamento especial com Deus. Você precisa ter um relacionamento diferenciado. Jesus não é qualquer um. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquela família recebeu o Criador. Você também pode receber na sua casa. Tópico 2.2, desenvolvimento espiritual. A amizade de uma família com Jesus converge em adoração, contrição e quebrantamento espiritual. Quando Jesus está na família, a família se envolve com oração, a família se envolve com a leitura da palavra, a família frequenta a EBD. Então, assim, a família, ela se volta para as coisas espirituais, mas o mestre tem que estar dentro da família. Por 3 vezes, os autores dos evangelhos citam atitudes distintas de Maria, irmã de Marta, em relação ao Senhor Jesus. Primeiro, em sua própria casa, quando Jesus visitou a família, Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Lucas 10:39. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Grave isso. A primeira vez que Maria é citada no Evangelho de Lucas, ela é citada aos pés de Jesus para aprender. Segundo, na ocasião de tristeza pela morte do seu irmão Lázaro, ela lançou-se aos pés dele e chorou suas tristezas. Vamos ler João 11:32? Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então a gente tem a segunda ocasião. Ela está aos pés de Jesus, chorando e adorando ao Senhor, porque ela sabia que Jesus era poderoso. Então, a primeira vez, ela está aos pés de Jesus para aprender. A segunda vez, ela está aos pés de Jesus chorando. A terceira vez, no caso, Maria adorou Jesus, derramando sobre ele um recipiente de unguento de nardo puro, ungindo seus pés e enxugando com seus cabelos. João 12:3. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e enchendo-se a casa do cheiro do unguento. Então, a terceira vez, ela está aos pés de Jesus, adorando. Maria sempre está aos pés de Jesus. Essa Maria aqui não é a Maria, mãe de Jesus, só para esclarecer. Ela é a Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Então, assim, a gente tem aqui uma pessoa que sempre que ela é citada, está aos pés de Jesus. Seja para aprender, seja para chorar, seja para adorar. Sempre aos pés de Jesus. Aqui a lição é clara. A família que recebe Jesus em sua casa desenvolve um relacionamento profundamente espiritual com ele. Se Jesus estiver na casa, com certeza todos vão ter um relacionamento espiritual com Jesus. Até mesmo aqueles que não são convertidos. Muitas vezes, dentro da família tem um filho, uma esposa, um esposo, alguém que não é convertido. Mas se Jesus estiver naquela família, com certeza essa pessoa, mesmo que ela não seja convertida, ela é influenciada. Mesmo não sendo crente em Jesus Cristo, ela tem reverência pelo Mestre. Ela respeita, ela entende que Jesus é o Salvador. Ela pode não crer, ela pode não depositar confiança da salvação, mas ela vai sim compreender ali que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tópico 2.3, serviço concreto. Se com Maria aprendemos uma espiritualidade profunda, com Marta aprendemos a importância do serviço em família. Aqui vale um destaque dessa questão de Maria estar aos pés de Jesus e Marta sempre está servindo. A gente observa que Jesus fez uma repreensão ali com Marta.
Não que Marta estivesse errada em servir, não é isso. Porém, Marta dedicou-se apenas a uma coisa. E a mais importante, ela não se dedicou. Ela poderia, quem sabe, revezar o serviço ali com a sua irmã Maria, mas ela pediu para que Maria saísse daquela posição de aprendizado, que Maria deixasse os pés do mestre para ajudar ela, auxiliar ela nas tarefas domésticas. E aí ela foi repreendida por Jesus. Mas vamos avançar aqui, ó. As preocupações de Marta com os trabalhos do lar indicam a intenção de agradar a Cristo, oferecendo-lhe uma hospitalidade especial. Era um modo de Marta agradá-lo por meio de obras, como está em João capítulo 12, versículo 2. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Observe que Marta está servindo. Naquela outra ocasião, Marta também está servindo. Parece que Marta tinha esse jeito de uma pessoa que quer servir o tempo todo. Ela entende que servir o mestre é muito bom. Ela entende que servir o mestre é algo especial. O erro dela talvez tenha sido, no caso, naquela outra ocasião, em Lucas 12, ali de 38 a 42, o erro dela tenha sido assim, exagerar nesse sentido e achar que trabalhar para Cristo é mais importante do que trabalhar com Cristo. E a gente tem que parar para refletir um pouco. Tá? Pare um pouco aí. Pensa o seguinte, uma frase que eu tirei do livro do Hernando Dias Lopes. O que fazemos com Cristo é muito mais importante do que aquilo que fazemos para Cristo. Uma coisa é você trabalhar para Jesus, outra coisa é você trabalhar com Jesus. Tem pessoas que estão tão cansadas trabalhando na igreja e não tem tempo para a família, estão quase entrando em depressão, tomando remédio, não dorme direito, não porque eu tenho que trabalhar para Deus, eu tenho que trabalhar para Deus, tenho que trabalhar para Jesus, tenho que fazer a obra tal e tal, e esquece de trabalhar com Jesus, porque o trabalho com o mestre, quando você está com ele, não é cansativo. Quando você está com ele, você se sente bem, você sente prazer em fazer a obra de Deus. Se fazer a obra de Deus é algo que te deixa esgotado, esgotada, comece a repensar. Talvez você não está focando naquilo que é importante. A parte mais importante da vida cristã é aquela que só Deus vê. Talvez você esteja fazendo um trabalho para os outros verem, para que as pessoas olhem e falem, nossa, ali a irmã está trabalhando muito, que bom, que ótimo. Talvez você quer ganhar o tapinha nas costas do pastor, um elogio. Esse é o trabalho que os homens veem, mas tem um trabalho que somente Deus vê. Você tem que se preocupar com isso aí. Só uma coisa realmente é necessária, foi o que Jesus falou para Marta. Somente uma coisa é realmente necessária. Então não perca o seu tempo com coisas que são secundárias, coisas que vão ficar aqui nessa terra. Pense na eternidade. Aos que condenam a atitude mais ativa de Marta com relação a Jesus, é bem verdade que ela foi admoestada pelo Senhor quanto ao serviço desproporcional e a não esquecer do necessário. Observe que o erro dela não foi servir. Jesus não está condenando ela por servir. A repreensão de Jesus foi por causa da questão da proporção, ou seja, ela se dedicou muito no servir e esqueceu daquilo que realmente é necessário, que é o mais importante, que era ouvir o mestre. Entretanto, também é verdade que ela adequou esse serviço na perspectiva ensinada pelo Senhor Jesus. Como eu já li a passagem de João, capítulo 12, versículo 2, uma outra ocasião que Jesus estava lá, ela estava servindo. Então dá a entender que ela tinha essa responsabilidade de servir dentro da casa, mas ela também não poderia abrir mão de aprender com o mestre. Jesus ensinava muita coisa que não está registrada nas Escrituras, mas ele ensinava com detalhes para quem estava com ele ali no cotidiano, no dia a dia. Quando a família estabelece uma relação de amizade a partir de Jesus, deve-se levar em conta o serviço mútuo para a manutenção do lar. A aplicação aqui é que você serve a Cristo servindo dentro do lar. Você serve a Cristo ajudando o seu pai, a sua mãe. Você serve a Cristo ajudando o seu marido, a sua esposa. Você serve a Cristo servindo dentro do lar.
Em Jesus, cada membro da família deve ser ativo nas tarefas domésticas, sem, contudo, esquecer-se do necessário, a prioridade espiritual. É necessário hoje as famílias repensarem a questão das tarefas domésticas. Muitas vezes a esposa fica sobrecarregada com tanta coisa para fazer. Ela tem que acordar os filhos de manhã, dar banho nos filhos, ajeitar para ir para a escola, fazer o café da manhã, depois tem que varrer a casa, lavar a vasilha, fazer almoço. Muitas vezes, para complementar a renda, vende alguma coisa, não sei, algum produto de beleza, as mulheres gostam muito de trabalhar com isso. Então, assim, além de fazer toda a tarefa doméstica, ainda trabalha fora e aí chega em casa à noite cansada, tem que cuidar dos filhos novamente, preparar a janta. Aí quando chega lá pelas 10 horas da noite, ela está morta de cansada e o marido reclama porque a vida sexual dele não está boa. Ah, porque a minha esposa não está dando conta. Olha, isso é um problema. Isso é um problemão dentro das famílias. A gente tem que repensar isso. É um fato. Muitas vezes a carga fica sobre a mulher. A mulher fica sobrecarregada. E isso traz problemas dentro da família de maneira geral. Tem que repensar. Eu dei um exemplo. Talvez a sua família não se encaixa nesse perfil. Talvez o seu problema aí na sua família seja outro. Talvez seja, no caso, a mulher que é preguiçosa, não faz nada dentro de casa, não trabalha. Já vi casos assim, viu? Eu vi um caso que deu divórcio. A mulher não fazia nada dentro de casa, não queria estudar, não queria trabalhar, não queria fazer nada, nada. O marido saía cedo, trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, não tinha nada para comer, a casa estava suja, estava uma bagunça. Deu divórcio. Com certeza deu divórcio. Isso aí é um caso que eu conheço. Então tem casos e casos. Então assim, dentro da família tudo tem que ser conversado. As tarefas têm que ser divididas. Não tem problema nenhum o marido dividir algumas tarefas com a esposa. Quem sabe varrer a casa, ou lavar uma vasilha, ou fazer um almoço. Não sei a tua rotina, mas ao dividir as tarefas e servir dentro de casa, você está seguindo o exemplo de Cristo. Você está seguindo o exemplo da família de Lázaro, que sempre tinha ali alguém servindo. E aí você vai cumprir o que Cristo ensinou, servindo dentro da sua casa. Coloque os seus filhos para ajudar. Muitos pais hoje não querem colocar os filhos para ajudar nas tarefas domésticas. Isso é problemático, porque o filho muitas vezes cresce preguiçoso, porque não aprende a trabalhar de jeito nenhum, fazer as coisas. É uma coisa simples, mas isso estimula o trabalho do filho. Então, assim, aplicação prática, faça isso dentro da sua família. Dê uma revisada no que está acontecendo, veja se alguém está sobrecarregado, porque aquela pessoa que está sobrecarregada, muitas vezes, não sobra tempo para a vida espiritual, que era o que estava acontecendo com Marta. Ela se preocupou tanto no servir, que esqueceu do mais importante, que era estar aos pés do mestre, aprendendo. Tópico 3. Lições que aprendemos com a amizade de Jesus. 3.1. Uma história de amor. A história da amizade de Jesus com essa família nos leva a conhecer uma história de amor. Marta, Maria e Lázaro eram fiéis discípulos de Jesus. Observe que eles não eram meros amigos. Eram pessoas que seguiam Jesus, que acreditavam em Jesus, que sabiam que Jesus era o Salvador. Ambos os irmãos criam em tudo que o mestre ensinava e, por isso, o reverenciavam de maneira honrosa e hospitaleira. Então eles sabiam de fato que Jesus era o Salvador, eles acreditavam no que Jesus ensinava e por isso eles se esforçavam, se dedicavam em receber bem Jesus na casa deles. Eles amavam Jesus e eram amados por ele. João capítulo 11, versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Aqui aprendemos que o amor é o sentimento que deve nortear a relação da família cristã. No lar em que estabeleceu amizade com Jesus, não deve faltar o amor de Deus. O amor de Deus é primordial, é o principal dentro da família. Se não tem amor na família, Jesus não está presente. Pode ter certeza disso. Tem que ter amor. 3.2. Compreender o outro. Vimos que Marta e Maria tinham perfis distintos. Uma agia mais com o coração e a outra com as mãos. Uma tinha uma emoção mais intensa, falava de maneira mais direta e franca. A outra mais sossegada, tranquila, contemplativa e silenciosa. Então, assim, dentro da família as pessoas vão ter
perfis distintos, as pessoas vão pensar diferente e cada um tem uma função específica dentro da família. Mas é importante você envolver todos nas tarefas, em tudo que é feito dentro da casa, para que cada um se encontre, cada um saiba o seu perfil e o que deve fazer. Eu, às vezes, dou exemplo aqui das tarefas dentro de casa, mas isso é muito mais amplo, tem a ver com a família como um todo, relacionamento espiritual. Quem sabe no culto doméstico tem aquele que quer puxar um hino, quem sabe tem aquele que toca um instrumento, quem sabe tem aquele que gosta mais de ler a palavra e quer dar a palavra no culto doméstico. Então, cada pessoa tem uma função, mas você precisa exercitar isso dentro da família. Vamos lá, continuando aqui a revista. Entretanto, ambas recebiam Jesus com alegria e honra. Em nossa família também é assim. Na mesma casa habitam pessoas com personalidades diferentes umas das outras. Então é assim, cada pessoa tem a sua personalidade, tem aquilo que gosta mais de fazer, e aí, claro, vão decidir em família qual é a função de cada um. É preciso ter a disposição para conhecer, compreender e administrar de maneira sábia e respeitosa a personalidade de cada membro da família. Talvez esse seja o maior desafio do amor em casa. Então, dentro de casa, para que o amor realmente aconteça, é preciso respeitar a personalidade de cada um. Tem que compreender e administrar de maneira sábia isso. É importante a família ter um líder, e nós sabemos que o líder da família é o pai. Ele é o líder. Então ele tem essa responsabilidade de identificar a função de cada um dentro da família e fazer com que cada um exerça essa função com excelência. 3.3. Ponderar quanto aos cuidados da vida. Desejando agradar a Cristo, Marta trabalhava para dar o melhor da sua casa para Jesus. Por isso acabou se distraindo com muito serviço, esquecendo-se de priorizar também a parte espiritual da vida. Marta não estava errada em servir, mas ela priorizou isso e ela esqueceu daquilo que é importante. Foi isso que nosso Senhor mostrou a Marta quando disse que ela andava distraída com muitos serviços, como está escrito em Lucas 10:40. Marta, tu estás distraída. Calma. Espere um pouco, pense um pouco, não é bem assim. Aprenda a valorizar também o mais importante, que é o ensino do Evangelho. Está aos pés do Mestre. Naturalmente, aqui Jesus não ensina a ficarmos descansados com as nossas responsabilidades. Na verdade, sua palavra é para quem está sobrecarregado com muitas atividades externas, como era o caso de Marta. Muitas pessoas hoje vivem nessa situação, como eu já citei um exemplo anteriormente, da dona de casa que muitas vezes tem tanta coisa para fazer que não sobra tempo nem para o marido, não sobra tempo para a igreja, para orar, para, enfim, congregar, não sobra tempo para nada porque está sobrecarregado. E muitas vezes isso acontece por obrigação, mas também acontece porque a pessoa quer. Muitas vezes por ganância, quer ganhar mais dinheiro, quer crescer na empresa, quer, enfim, alguma coisa que tem um valor terreno, que é perecível. Mas o que Jesus falou é que nós temos que valorizar aquilo que não é perecível, ou seja, aquilo que vale para a eternidade. E o que vale para a eternidade é estar aos pés do Mestre aprendendo com ele. Nosso Senhor ensina que a vida não é só trabalho, pois nem só de pão viverá o homem, como está escrito em Mateus 4:4. Então, assim, a gente tem que entender que a vida ela tem que ser plena, completa. Se a pessoa vive apenas para trabalhar, ganhar dinheiro, ficar rico, aquele negócio todo, ela está perdendo o mais importante da vida, que são os relacionamentos, as amizades, enfim, tudo que a vida tem de bom para oferecer, a pessoa não aproveita, porque ela quer apenas trabalhar. A vida também tem a ver com o equilíbrio da alma e do espírito, pois o ser humano viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós temos que viver confiando em Deus. Tem um equilíbrio na nossa vida espiritual e na nossa vida de trabalho. Portanto, ter uma vida social agitada, sem uma vida espiritual de raízes profundas, é viver no vazio. Assim, em pouco tempo, não teremos mais o fervor espiritual.
O ser humano, ele tem que parar de vez em quando, repensar suas prioridades e fazer aquilo que é mais importante. Principalmente nós que somos crentes. Quem é crente não pode esquecer de que precisa ter tempo para relacionamentos, para amar o próximo, para fazer algo pelo próximo. Precisa ter tempo para ler a palavra de Deus, para orar, para ir à igreja. Parar de viver nessa vida correria, correndo para um lado e para o outro, que muitas vezes não dá em nada. No final das contas, a pessoa trabalha e nunca fica rica, nunca ganha nada. E mesmo que fique rica, mesmo que ganhe muito dinheiro, o que que vale isso? Você sacrifica muitas vezes no altar do dinheiro a família. Você sacrifica no altar do dinheiro o seu relacionamento com Deus. Você sacrifica no altar do dinheiro o tempo que você poderia passar com seus filhos. Para quê? Para nada, porque isso são coisas perecíveis. Fica aqui nessa terra. O que você vai levar para a eternidade são os seus relacionamentos, as amizades, o valor que você dá para a família, a atenção que você dá para a sua família. Porque quando você faz isso, você mostra o seu amor por Cristo. Você vai demonstrar o seu verdadeiro amor por Cristo amando o próximo. A nossa família deve ser um ambiente em que a nossa vida com Deus seja potencializada, a fim de que nossa vida social seja produtiva e abençoada. Então, a família deve ser esse ambiente em que a vida com Deus seja potencializada, ou seja, o teu relacionamento com Deus começa na família, não é lá na igreja, é na família. Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: a nossa amizade com Jesus implica ter comunhão com Ele em todo o tempo de nossas vidas. Ele é o amigo sem igual que nos conforta quando precisamos, consola quando choramos. A família que cultiva amizade com Jesus vive na dimensão do amor, procura compreender os outros membros da família e pondera os cuidados dessa vida. A família cristã com Jesus tem o privilégio de desfrutar de sua presença real no cotidiano. Portanto, não podemos viver sem a amizade do Senhor Jesus. A amizade de Jesus é mais importante do que qualquer outra coisa. Você precisa cultivar essa amizade. Jesus tem que ser amigo da sua família. De fato, ele quer ser. Ele se importa com a sua família, ele ama a sua família, ele quer estar no centro da sua família. O que eu preciso saber é: a sua família está disposta a ter Jesus lá no centro? A sua família está disposta a servir a Jesus? A servir o Mestre, como a família de Lázaro fez? A gente tem que parar para refletir sobre isso. Será que Cristo de fato é o centro da minha família? Então, assim, reúna a sua família, faça essa pergunta e comecem a fazer diferente a partir de hoje. A partir de hoje, comece a ter uma vida de comunhão. A partir de hoje, na sua família, comece a ter uma vida de serviço, de ajudar um ao outro, dividir as tarefas e não deixar ninguém sobrecarregado. E valorizar aquilo que é mais importante, que é estar aos pés do Mestre para aprender. Amém? Então chegamos aqui no final de mais uma aula. Te agradeço de coração por ter assistido até aqui. Muito obrigado mesmo. Qualquer dúvida, entre no nosso site ebdenfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Estamos à sua disposição para ajudar no que for necessário. Nós temos o conteúdo da assinatura, que são os slides de adultos e jovens, vários bônus, como slides de escatologia, sermões, cursos de bastologia e cursos diversos. Na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.